Tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 29 de fevereiro de 2016. É uma segunda-feira, o verbete de número 3.678. Ele tem 5 páginas, 52 logias e 9 máximos. O tema, Consim Mecenas Cosmoética, foi elaborado segundo a especialidade Retribuiciologia, e quem redigiu o verbete é a veteraníssima Eliana Monfroy. A Eliana Monfroy é uma dos personagens aqui do livro 500 Verbetógrafos, onde que eu mostro aqui os 500 verbetógrafos aqui. Além de ser um dos personagens, ela é também a coordenadora, são duas coordenadoras, né? Ela é uma delas que coordenou esse projeto aqui da elaboração do livro, tá certo? Esse livro, se vocês quiserem conhecer os outros personagens, né, está disponível aí no Shopcons, tá certo? A Eliana Maria Monfroy, ela é professora universitária, graduada em Psicologia e Comunicação Social, jornalismo, especialista em Psicologia Hospitalar, mestre em Psicologia Clínica, brasileira, natural de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, voluntária da Conscienciologia desde 1989, docente em Conscienciologia desde 1990 e tenepsista desde janeiro de 2008. A Consim Mecenas Cosmoética é a pessoa, homem ou mulher, dedicada a assistir financeiramente, sem retorno monetário, projetos e obras tarísticas e interassistenciais, notadamente nas áreas científica, cultural e educacional, com ênfase no patrocínio de livros conscienciológicos e empreendimentos evolutivos. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal da retribuição cosmoética, o holopensene pessoal da interassistência, a proexopensenidade centrada na interassistência monetária, a forma holopensênica favorecendo a acumulação financeira cosmoética, o holopensene atrator do dinheiro limpo, o materpensene das finanças interassistenciais. Na fatologia, a prática fraterna e desinteressada do mecenatismo, o aporte significativo de recursos pela Consim Large, o anonimato mecênico, o mecenato cosmoético na condição de cláusula pétrea da autoproexis, a gestão assistencial dos próprios recursos financeiros, a evitação do autodesperdício, a assistência negóica, a distribuição quanto à doação solicitada por a descrição quanto à doação solicitada por alguns mecenas cosmoéticos, o rastro pessoal de generosidade, a responsabilidade do mecenado, os aportes da ficha evolutiva pessoal, que é o que a gente chama de FEP, do patrono cosmoético, as ortolideranças mecênicas à frente dos projetos expansionistas da comunidade conscienciológica cosmoética internacional, o financiamento do Mega Centro Cultural Holoteca, o livre-arbítrio da Consim Mecenas Cosmoética de financiar empreendimentos evolutivos, a inclusão do mecenas cosmoético na enciclopédia dos credores grupo kármicos. Na parafatologia, a retrovida na condição de mecenas de intelectuais e cientistas, a recomposição necessária de retrovidas voltadas à usurpação financeira, o para-dever do intermissivista em apoiar iniciativas conscienciológicas libertárias. Na argumentologia, nós chamamos a atenção, nós destacamos os parágrafos mecenatologia, na qual a verbetógrafa enumera 3 artistas do Renascimento patrocinados por mandatários e famílias ilustres. Na tipologia, que é um outro parágrafo, segundo a intencionologia, a verbetógrafa também enumera 10 tipos de consims mecenas cosmoéticas atuantes na CCCI. Na remissiologia, nós destacamos agente de sustentação pensênica, código pessoal de generosidade, finanças interassistenciais,
interação dos recebimentos, mecenatologia para dever intermissivo e retribuiciologia. A conscimecenas cosmoética lúcida compreende a inteligência evolutiva expressa na atitude de retribuir os aportes financeiros recebidos em prol dos neoempreendimentos tarísticos. Você considera a hipótese de ser consciência doadora financeira pró-evolutiva? Já abre mão de recursos monetários excedentes em prol de projetos interassistenciais? Na bibliografia específica, a autora contribui com 2 fontes de referência. Agora nós vamos apresentar aqui a mega-análise elaborada pela equipe de mega-analistas da Enciclosapiens, que é constituída por Ana Maria Rocha, Marilene Raganin e Socorro Frazão. Aportes, amparo, patrocínio, autodoação, generosidade, exemplarismo, interassistência, magnanimidade, mantenedoria, ortoliderança, retribuiciofilia, antidesperdício, proexopensenidade, neoempreendimentos, mega-responsabilidade, autocosmoeticologia, paradireitologia, retribuiciologia, intencionologia e mecenatologia. Eliana, você como veteraníssima já deve estar esperando, né? Que a gente sempre começa o nosso debate aqui contextualizando o título do verbete pelo autor, assim, o que te levou a escrever esse verbete? E aí eu sempre peço, se a pessoa tiver algum parafato, assim, algum dos bastidores, né, da escrita do verbete, se puder contar para a gente, para contar também para a gente. Certo. Bom, boa tarde a todos, né, tertulianos, teletertulianos. Bom, o mecenato, né, o processo da consciência mecenas é muito antigo na história da humanidade. E a gente, estudando história, encontra muitos, né, houveram muitos mecenas importantíssimos para o desenvolvimento da ciência, da arte, da cultura em geral, da própria arquitetura, enfim, em todos os tipos de áreas aí do conhecimento humano. Mas hoje, acho que como nós estamos evoluindo, também esse tipo de atividade, que a gente até pode comentar durante o verbete, teve outras características no passado, hoje, dentro do paradigma consciencial, toma uma face bastante assistencial, né? E é exatamente essa consim, né, mecenas, que a gente quer principalmente destacar no verbete. Hoje, muitas pessoas que têm uma organização financeira suficientemente boa, que já podem ter algum excedente financeiro para auxiliar, né, projetos aqui, empreendimentos evolutivos, isso acontece bastante na CCCI, e às vezes isso não aparece. Então, eu achei que era um tema que, junto com o verbete mecenatologia, da professora Adriana Kawati, merecia, né, ter uma expansão também, ter uma ampliação dentro do paradigma consciencial. Achei bem importante também essa tipologia que você coloca, né, aqui dentro, que já ocorre aqui, né, e incentiva também as pessoas a participar, né, a ter essa atividade. Né, dá uma visibilidade para um processo que está acontecendo já há muito tempo, desde o início da conscienciologia. O primeiro grande mecenas foi o professor Valdo Vieira, né, da conscienciologia, e isso talvez não fique assim, não estivesse organizado ainda dentro de um primeiro proposta, né, de um texto, de um verbete. Então, a gente vai agora passar para as perguntas do teletertuliano, e aí a hora que vocês sentirem instigados a fazerem perguntas, é só contribuir aí. A verbetógrafa Eliana, Pensenologia, página 1, terceira linha. Como podemos otimizar a forma holopensênica, favorecendo a acumulação financeira cosmoética, sem visar a ganância e o egocentrismo? Em tempo de séria crise financeira, como criar este holopensene atrator de dinheiro limpo? Tem que dar conta aí para a situação financeira do país. Essa é a grande sacada, né? A forma holopensênica, ela é construída principalmente por várias vivências, vidas, ou, né, situações que a gente foi vivendo ao longo das várias ressomas, em que a gente lidou bem, se saiu bem com a questão do dinheiro, né? De ter muito
ou de ter pouco, né? Também as duas situações exigem saber lidar com isso. Então, uma forma holopensênica, ela é construída, por exemplo, em alguma vida anterior, ou em algumas situações anteriores, em que a pessoa acumulou, né, uma certa quantidade de dinheiro, às vezes, muitas vezes mais ou menos, de uma forma honesta, cosmoética, né, justa, sem explorar ninguém, sem usurpar esse dinheiro, né, de ninguém. Então, isso é o dinheiro limpo, é o dinheiro que não vem de qualquer outro tipo de fonte que não seja o trabalho, que não seja a criatividade, a inteligência, enfim, isso a gente chama de dinheiro limpo, né? Então, essa forma a gente constrói. Se não temos isso no passado, podemos fazer isso aqui e agora, hoje, né? Importantíssimo. Uma das coisas que mais tem problema com a gente, pode trazer problema, né, dentro daquele trinômio sexo, poder e dinheiro, a questão do dinheiro é muito séria. Então, a gente saber lidar hoje tanto com a escassez como com a abundância financeira é fundamental. E hoje, nessa crise financeira, está exigindo muito mais. A gente está tendo que ter muito mais inteligência financeira, no caso, por exogênica, né? Como diz o professor Hernandes Leite, né, autor de um verbete com esse título, nós precisamos ter hoje muito mais lucidez, discernimento, né, para saber lidar com o dinheiro. Primeiro nós temos, até porque sem dinheiro a gente não faz muita coisa, não adianta a gente ficar com essa fantasia do voto de pobreza, que dinheiro, né, nós já achamos no passadão aí, dentro das religiões, que dinheiro era uma coisa suja, era pecado, era né, algo que não era bom para a evolução, né? E hoje sem dinheiro a gente não consegue nem realizar a própria ProEx. Então, o dinheiro é importante, sim, mas com esse bom senso, com esse discernimento. E nessa crise, a gente vai ter que ser ainda mais criativo. Tem que ser mais criativo, né? Queria te fazer uma pergunta, Eliana, que na hora que você estava falando, me ocorreu aqui. Essa coisa interessante, né, do professor Valdo ter pensado de construir a Conscienciologia só com voluntariado. A gente tem aquele ditado popular que tempo é dinheiro. E o voluntariado é exceção de tempo, então é exceção de dinheiro também. Você acha que essa bolação assim, de construir todo esse arcabouço, né, de conhecimento, esse corpus do conhecimento, manter essa estrutura toda só com voluntariado, é o grande berço, sim, do criadouro de Mecenas? Eu acho que é muito inteligente, né? Acho que é de uma inteligência evolutiva ímpar, assim, essa proposta do professor, considerada, né, uma loucura, uma coisa ainda utópica, de construir todo, né, um grande empreendimento conscienciológico, aí, que, né, não só aqui, em várias partes do Brasil e do mundo, só na base essencial de voluntariado. E, claro, isso já é a construção, hoje, de uma forma holopensênica favorável conosco em relação, né, à questão do dinheiro. Nós todos damos o nosso tempo, a nossa energia, né? Muitos de nós somos aposentados, né? E assim já não precisando mais ter o vínculo empregatício, muitos trabalhamos dividir, né, integralmente, full time, assim, às vezes mais do que trabalhávamos aí na Socin, lá fora, aqui na Conscienciologia. Acho que sim, que isso é tudo de caso pensado e, claro, que é um terreno fértil para os mecenas cosmoéticos virem à tona, né? Em todos os níveis, com certeza. Concordo. Então tá bom. Você quer fazer pergunta? Ou... Ok. Eliana, a gente sabe pela etimologia que né, o mecenas vem do próprio diplomata e político romano Mecenas, assim como mausoléu vem de um tal de um rei Mausolo. E você cita aqui na mecenatologia esses três pintores, esses artistas célebres. Sim. A gente sabe que também muitos reis e rainhas patrocinaram, né, músicos, artistas, etc. Muitos monarcas. Mas eu queria que você falasse sobre o livro que está à sua frente, o Lastanosa, que não consta aqui. Lastanosa. Ele também, pelo jeito, foi um mecenas. Pode ampliar para nós essa... Ele foi. Sabe, o professor Eukárdio, né, ser verbetógrafo também, já com vários verbetes, entende bem. O Fernando mostra aí.
A gente escreve o verbete e depois, quando a gente vai preparar o verbete, a gente descobre mais coisas ainda que não entraram no verbete e que agora não é possível, nesse momento, incluir para a apresentação de hoje, claro, mas quem sabe, né, depois. E, assim, um deles, por exemplo, uma coisa que eu não me dei conta é que o Lasta Nossa, né, que uma pessoa importante aqui, que é do nosso grupo, né, evolutivo, já foi até indicado isso, e que foi estudado e pesquisado pela nossa colega, a professora Laura Sanches, que publicou esse livro. Ele foi um importante mecenas, né, espanhol. Ele teve assim, um protagonismo no mecenato intelectual, colecionista no século XVII, na Espanha, importantíssimo. Então, tem aqui, até eu assinalei, fiz uma marcação, tem na página 43 um item sobre o mecenato do Juan, né? Lasta Nossa. Então, é assim, um indicativo aqui, e ele era diferenciado, porque o Lasta Nossa, ele era da aristocracia, mas ele não era um monarca, uma pessoa muito assim, muito significativa dentro do processo do poder, né? Ao contrário, assim, de muitos monarcas que foram mecenas, né, e não todos, claro, a gente não vai fazer essa injustiça histórica, até porque nem conheço tanto o assunto assim, mas a maioria deles, o interesse era o poder que isso trazia, era a moda, pegava bem, atraía, né, os olhares favoráveis da corte de toda a Europa. Manipulação, né? Exato. Os monarcas serem intelectualizados e terem artistas intelectuais sob a sua custódia. No século XVIII, por exemplo, tinham os déspotas esclarecidos, que eles tinham o orgulho de contratar os principais intelectuais da época, os cientistas, porque aquilo dava, como vou dizer, status, né, para o próprio... Com certeza. Tem casos clássicos, não está no verbete, mas tem a Catarina, né, a grande Catarina da Rússia, que é uma questão da enciclopédia. Frederico da também da Frederico Prússia. II. A Catarina convidou o Diderot e d'Alembert para ir para a Rússia, eles declinaram, assim, né? Mas aí chegou um momento, e ela se correspondia com o Diderot, ela tinha uma intensa admiração, ela convidou eles para irem terminar a enciclopédia na Rússia, porque na França teve períodos lá que ficou complicado escrever. E aí eles não foram, enfim, né? O que aconteceu? Quando terminou a enciclopédia, o Diderot, ele vivia, né, do trabalho de 20 anos dedicado à enciclopédia. A filha ia casar e tinha que dar o dote, e ele estava, né, sem verba. Aí ela se ofereceu e ele pensou e colocou à venda a biblioteca dele, olha só que coisa. E ela soube, e ela então ofereceu o seguinte para ele: ela comprava a biblioteca dele, comprou por 15 mil libras na época, e dava uma pensão de 1.000 libras anuais para ele cuidar da biblioteca na França. E quando ele dessomasse, essa biblioteca ia para a Rússia, né? Então você vê que coisa interessante, como ela de alguma forma era uma mecenas, claro, que estava no poder, foi uma rainha muito poderosa, ela era alemã, inclusive, né? Interessante, ela não era nem de origem russa, e ela valorizava muito isso, e ela via a importância, né, do iluminismo, do enciclopedismo, e essa biblioteca depois acabou indo para lá. Interessantíssima essa história. Ela foi uma mecenas bem destacada aí no século XVIII. Só uma dúvida, aqui no Mecenatologia, no Michelangelo, está aí Buonarroti, não é Buonarroti? Eu não tenho como consultar. Não olha na Buonarroti mesmo. Buonarroti. Podemos checar o Cárdio, mas vamos checar. Porque eu tenho ouvido o Buonarroti sempre. Não sei se a gente pode checar de novo. Isso, e aí ainda qualquer coisa a gente tem tempo de consertar ainda. Obrigada, Eucádio. Em Fatologia, ainda, página 1, primeira linha, como ter motivação para mantermos a prática fraterna e desinteressada do mecenatismo, morando num país no qual este hábito não é cultivado. Pois é, a motivação, na minha opinião, vem principalmente de compreender, de ter lucidez da importância que é e do compromisso
né, do para-dever que nós temos com os empreendimentos evolutivos. Sejam livros, sejam edificações, sejam projetos, né, por exemplo, desde o programa Amigos da Enciclopédia, desde o Mega Centro Cultural, desde a publicação de um livro, Memória como dos 500, um livro pessoal, enfim, né. Eu acho que essa motivação vem de ter essa visão, essa cosmovisão de quanto é importante a gente sustentar energeticamente, pensenicamente, com trabalho voluntário e financeiramente também esses projetos, né? E a gente dá, sim, dá bom uso para o nosso dinheiro. Vocês vejam que a especialidade que eu escolhi é retribuiciologia. É nada mais, nada menos do que para dever de retribuir, né, esses recursos que a gente pode dispor, né, para esse grande projeto coletivo, essa nossa Max Praxis grupal na Conscienciologia. Em Fetologia, também, página 2, último item, poderia nos explicar a inclusão do mecenas cosmoético na Enciclopédia dos Credores, Grupo Kármico? Sim, vocês, talvez quem não saiba, é uma proposição, né, um desafio que o professor Valdo faz e lançou para a gente, da gente ter um local, um caderno, enfim, tem até uma publicação hoje organizada, né, pela Editares, eu acho, Epígrafe, que é onde você vai registrar, né, Editares, obrigada, professora Rosa. Você vai registrar todas as pessoas que de alguma forma você deve, né? Você deve alguma coisa, elas lhe assistiram de alguma forma em algum momento. Eu acho que os mecenas cosmoéticos, eles são muito dignos, né, de entrar quando nós somos, porque quando nós recebemos o aporte financeiro, nós somos chamados de mecenado. Então o mecenado é o que recebeu, né, e o mecenas é o que doa, é o que oferta, né? Então, quando nós temos essa condição de mecenado, e muitos de nós temos aqui na Conscienciologia, acho que o nosso mecenas merece entrar no nosso livro dos credores. Quem sabe a gente pode inverter o papel daqui a pouco, né, numa outra situação, e eu vou estar sendo, né, mecenas dele, numa outra vida, sei lá. Nessa enciclopédia, a gente coloca os A maior, que foi aqueles que nos ajudaram, né, mas a gente coloca também os A menor, aquele que a gente deve alguma coisa. E eu acho que aí entra o para-dever da gente ajudar aqueles a quem a gente deve também, né? Então, ter gratidão àqueles que nos ajudaram e o para-dever de retribuir aqueles que a gente deve. Por isso que essa enciclopédia é importante, que ela tem os A maior e os A menor. Eu acho que é legal isso, muito interessante. Bom, a sua complementação, muito boa. A professora Eliana, Teoriologia, página 2, a teoria da inteligência financeira proexológica, poderia elucidar? Certo. Olha, aqui você encontra um verbete do professor Hernande Leite que lhe dá todo o detalhamento, o fundamento dessa teoria. Mas, em síntese, é o seguinte, é você perceber a inteligência evolutiva de você dar o melhor, o uso mais útil, mais produtivo e, claro, evolutivo para o seu dinheiro, né? Para os seus aportes financeiros. Então, isso é a teoria da inteligência financeira proexogênica. É você planejar a sua proexis, você atuar na sua proexis, considerando que você precisa, sim, de dinheiro. E que você pensar muito bem na hora de fazer as suas aplicações, seus investimentos, né? Abrir mão do secundário, do inútil, enfim, porque o dinheiro, o Fernando que diz, meu duplista, a gente não pode fazer desaforo com dinheiro. Não pode. Ou seja, né, jogar dinheiro pela janela, me perdoem. Ele é generoso, né? É uma burrice. É generoso, né? Se você fizer desaforo, ele vai embora. É uma falta de inteligência gastar dinheiro à toa, né? Quem tem proexis não gasta dinheiro à toa. Eu gostei dessa metáfora, Fernanda. Se você fizer desaforo por dinheiro, ele vai embora, ele não volta. E vai faltar. Diana, na página 2 eu queria te perguntar, na parafatologia, a terceira linha, a hipótese da retrovivência na condição de bibliocasta e a atual ressoma de mecenas bibliográfico. Sim, aqui é
não é assim uma retrocognição que alguém me relatou, que eu tive, mas assim é quase que uma hipótese. Eu acho tão lógica essa possibilidade de que, num momento, a gente talvez, né, por uma ausência de lucidez em algum momento das nossas retrovidas, nós tenhamos, pelos nossos, enfim, né, fanatismos, enfim, destruído livros, né, ou de alguma forma colaborado para a destruição de livros, que isso é uma realidade histórica que aconteceu e vigente ainda hoje, infelizmente, né? Nós temos vários bons autores aí que tratam disso, né, da biblioclastia. Então, por que não hoje, dentro do processo, né, do ciclo grupocármico, a gente está fazendo a recomposição desse processo, né? Hoje ajudando a produzir livros, a distribuir livros, a editar livros, né? Enfim, colaborando assim, repondo um pouco do que a gente, né? Do que a gente, talvez numa outra ressoma tenha colaborado para destruir, né? Depois de neopsinapsologia, binomiologia, o binômio ocasião-oportunidade. Sim. Aqui a ideia é a seguinte: quando você, muitas vezes o mecenato cosmoético, muitas vezes ele se dá espontaneamente, a pessoa percebe, mas muitas vezes ele se dá por convite, né? Ou seja, há um projeto, há alguma coisa, e algumas pessoas são convidadas, né, para participar, para contribuir. Então, aí eu vejo essa ocasião em que esse convite cosmoético, quase de amparador efeito, de ver que é uma oportunidade, né, de você estar colaborando com alguma coisa maior, importante, e que a sua contribuição financeira e energética, porque dinheiro é energia, né, como diz a nossa professora Aparecida Polassi, com o verbete, né, energia do dinheiro. Então, você está colaborando com isso. Eu vejo que esses convites, quando a gente pode, claro, quando há essa condição pessoal de disponibilidade financeira, tem que ser muito bem avaliados, porque eles são oportunidades evolutivas que a gente pode aproveitar ou não, né? Dependendo da avaliação, do discernimento e da condição pessoal, claro. Às vezes não tem caixa, né, para ajudar. Nessa sequência da pergunta da Cristina, você falou na parafatologia, a hipótese da retrovida na condição de biblioclastra. Mas eu também me lembrei, talvez, justamente do contrário, da pessoa já ser mecenas outra vida e continuar, mas talvez o mecenato nas artes, uma coisa mais dentro do processo artístico, não é? E começar a elevar um pouquinho mais esses gostos, né? E essa vontade de ajudar, depois através de livros. Como é que você vê isso também dentro desse crescendo? Perfeito também, Paula. E você vai ver que é o segundo item da parafatologia, que eu coloco ali a retrovivência na condição de mecenas, de intelectuais e cientistas. Eu acho isso bem possível. Talvez sejam os casos mais numerosos aqui na CCCI de ex-mecenas, né, em várias áreas aí, até da arte também, e que hoje estamos aqui, hoje intermissivistas, enfim, estão aqui e fizeram esse upgrade, que esse é o foco do verbete, né? Hoje faz um mecenato muito mais cosmoético, com uma intenção qualificada, né? Porque a intencionalidade às vezes não era tão qualificada no passado, né? Lucidez. Tem um termo técnico que eu vejo o pessoal da ProEx falando, né? Eu já vi o Losch falando, que é a técnica, o princípio da qualificação dos acertos. Então, você acertou em outra vida, só que acertou assim, a ideia central da coisa, né? Que é de doar, de incentivar a arte e tal. Mas agora, nessa vida agora, a gente está qualificando esse acerto, né? Trazendo aquilo que a gente já sabia fazer para alguma coisa do ponto de vista mais evolutivo, cuidando mais da multidimensionalidade. Eu acho interessante essa expressão, né? Se eu não me engano, é o princípio da qualificação dos acertos. Mas é isso mesmo, Paula. Acho que talvez a maioria da vivência aqui na CCCI seja, nesse caso, né, de uma qualificação desse processo. Esse processo histórico eu acho bem interessante. Você tem aqui na
polinomiologia na página 3. Sim. Queria que você expandisse, então, esse polinômio crescendológico, helenismo, renascimento, iluminismo e conscienciologia. Eu não sei até que ponto que a gente consegue fazer uma mistura aí com o mecenato. Expandir aqui eu vou te Liliana, essa pergunta é a próxima pergunta do teletertuliano também. Ah, que interessante. Então a gente já então, vai atender. Já vai Essas atender. sincronicidades acontecem bastante na tertúlia. Esse polinômio, ele é pegado, emprestado, ele é copiado, porque eu achei ele muito, muito dentro do tema, do verbete do professor Otto Mendonça, que é o Crescendo Helenismo com Conscienciologia. E aí ele coloca esse polinômio. E qual foi a relação que eu fiz? No helenismo, na antiguidade, houveram mecenas, tanto que a origem da palavra mecenas é dessa época, era em Roma, mas já havia o processo do mecenato. Ele foi fundamental no Renascimento, tanto que esses artistas e outros tantos, né, do Renascimento europeu, Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, Michelangelo, outros intelectuais também dessa época foram, o mecenato foi que garantiu muito, né? O próprio Galileu Galilei, o Dante Alighieri, né? Que produziram assim obras fundamentais para esse processo do Renascimento por meio do mecenato, né? Também no Iluminismo o mecenato foi muito forte, né? Dentro da própria enciclopedia, dentro de vários filósofos, intelectuais e artistas da época também, né? Tinham esse processo, conseguiam produzir, viver, né? E disponíveis para produzir nas suas áreas pelo mecenato, e agora na conscienciologia, né, que a gente está vamos dizer assim, com esse avanço, é um crescendo mesmo, né? Acho que a gente vem ao longo da história com essa prática e agora ela chega, acho que num processo bastante avançado. É nesse sentido aí que eu peguei emprestado do professor Otto. Obrigada. E esse verbete é muito bom, vale muito a pena. E acho que ele cai bem aqui, dialoga bem com esse tema aqui. Obrigada. Então, passando aqui para a próxima pergunta, na Sindromologia, página 3, a reversão prática da síndrome da autovitimização por meio da retribuição cosmoética das achegas proéxicas, gostaria que explicasse. Sim. Aqui a ideia é que muitas vezes a gente se vitimiza. A autovitimização, ela tem muito na sua base um processo de profundo egocentrismo, né? Da pessoa voltada para o próprio umbigo e se sentindo a vítima, perseguida pelo universo, enfim, injustiçada. E, na verdade, o que pode reverter esse quadro, uma das melhores terapêuticas, né, para esse quadro da autovitimização, é a assistência, né? É você sair um pouco de si e você ver que você tem... Sempre alguém tem o que dar, sempre nós temos o que oferecer, né? E que talvez, se for o caso, se puder ser um aporte financeiro para algum projeto importante, né? O que você recebeu de aporte, isso muitas vezes faz com que você saia desse quadro, né? Tão autocentrado, tão egocêntrico, que é uma das bases da autovitimização. É nesse sentido. Então, tentar fazer, né, um caminho diferente aí, ao invés de se achar a vítima do universo, ou seja, né, vai ajudar realmente alguém que talvez esteja realmente, né, precisando de algum projeto que precise de dinheiro, energia, investimento, né? Aí, com certeza, você vai, pelo menos por algum período, um período de tempo, esquecer de você. E quem sabe é o tempo suficiente para os amparadores poderem começar a lhe ajudar, né, a sair dessa condição. Bem, pode fazer a sua pergunta. Posso perguntar? Parabéns pelo verbete, primeiramente. Foi um prazer comparecer. Obrigada pela sua presença. Ok. E eu queria fazer uma pergunta. A gente está falando muito de mecenas numa ótica assim, bem megalomaníaca, assim, os grandes mecenas. Mas você também enxerga o pai, a mãe ou um cuidador como um mecenas também? Porque, querendo ou não, são patrocinadores da educação, do estudo, ou mesmo de qualquer coisa relacionada a isso.
também está interligado com esse tema? Olha, aqui a gente, em termos assim do verbete, desse recorte específico que eu faço no verbete, a gente não está assim olhando muito essa parte. Mas eu acho que você tem razão também. De alguma forma, as pessoas que nos bancaram, que nos sustentaram, que nos ajudaram, né? Inclusive a gente chegar aqui para realizar a ProEx, né? Da gente na Conscienciologia, são de alguma forma também benfeitores, mecenas, enfim, né? Pessoas que nos patrocinaram. Os primeiros foram os próprios pais da gente, né? Talvez, assim, se for um pai adotivo, talvez seja até mais, porque pai e mãe têm a obrigação de cuidar do filho também, tem né? isso também, né? Pelo menos até uma certa idade. Não é? Tem obrigação. É uma responsabilidade que uma você responsabilidade. assume. Botou o filho no mundo, tem que cuidar. Agora, um pai adotivo, de repente, ele faz essa opção, né? Ele faz a opção de doar aquela, né? Porque o mecenas, ele, como eu coloco ali na fatologia, é a questão do livre-arbítrio. Ele escolhe patrocinar, financiar, colocar ali, investir ali seu dinheiro. E pais e cuidadores, né, é quase que uma... tem que... A gente considera, assim, até certo ponto, que a maternidade e a paternidade é a extensão do próprio ego da gente. Então, cuidar do filho é cuidar da gente. Entendeu? Mas vale colocar ele no livro dos credores, na Enciclopédia dos Credores, com certeza. Enciclopédia dos Credores, com certeza. A gente deve muito a eles, depois eu concordo. Não, a Enciclopédia dos Credores eu concordo plenamente. Eu concordo. Agora, não sei, tem que discutir mais. Pois não, isso. Sim, antigamente eu acredito que era muita obrigação de ego, pai e mãe, porque não existiam muitas políticas de prevenção ou coisas do tipo. Mas hoje em dia, ser pai, ser mãe, eu acho que assim, pelo menos na minha geração, é muito opcional. Também, então, hoje em dia, você ter opcional, não é tão forçado, não é tão obrigatório, não é tão assim... Porque antigamente era comum, era o que você nasceu para ter um filho, mas hoje em dia... É praticamente o contrário, nem todo mundo quer ter um filho. Assim, as mulheres agora estão buscando trabalhar. E, assim, alguém que suporta financeiramente você, às vezes abre mão até de certos planos de vida para concentrar energia, né? Em uma criança ou algo do tipo, adotar. Ou até mesmo cuidar, ser uma madrinha, um padrinho, que eu sou do Nordeste, então é muito comum existir madrinho e padrinho. E padrinho e madrinha ajuda muito, na parte financeira, às vezes até. A história é muito financeira. Normalmente, seu padrinho e sua madrinha têm uma condição financeira melhor que a sua. Então, poderia também entrar aí, né? Mas eu entendi sua resposta. Tem atividades de mecenato nessa história, né? Bem específicas, mas está certo. São consciências que nos assistem, são amparadores, né? Porque os amparadores não são só os extrafísicos, nós temos muitos intrafísicos, né? E muitas vezes os nossos pais, padrinhos, pessoas que nos cuidam são nossos amparadores também. Muito bom. Tudo bem? Mas valeu a discussão, foi ótimo. Professora Eliane, mecenatologia, página 4. Poderia comentar sobre o mecenato usado para autopromoção? Sim, aqui né, a gente já falou rapidamente, mas o que tinha muito, principalmente nas cortes, né, quando se referia a monarcas, a reis, rainhas, o processo do mecenato, ele era quase que um modismo, né? Era muito considerado, principalmente a partir do século XV, né? 14, 15, monarcas, reis, cortes, né? Onde haviam eruditos, os próprios reis. Haviam muitos reis eruditos, reis filósofos, rainhas muito cultas, né? E isso era quase que vamos dizer assim, um galardão. Então havia toda uma admiração, uma reverência, né? E uma consideração, inclusive para as alianças políticas por meio de casamentos, quando uma corte, né? Uma família real era mais erudita, era mais culta. Nós temos o caso, por exemplo, da Isabel a Católica, né? Que tivemos aí acesso a uma série de televisão da TV espanhola, muito interessante, com toda a história dela, mas essa série não aborda a questão do mecenato e de como ela valorizava a questão da intelectualidade, né? Ela tinha uma biblioteca vastíssima, comparada aos dos Médici, na Itália, né? que era também
grande e muito qualificada, ela trazia muitos intelectuais e artistas para sua corte, para retratar pessoas, enfim. Ela trouxe uma pessoa que foi preceptora dela e dos filhos, importantíssima, que a gente até viu agora, né, recentemente no curso Reciclagem das Posturas Monárquicas, que foi a Beatriz Galindo, que era assim, uma mulher muito avançada para o seu tempo, e ela ficou quase 20 anos trabalhando com a família, né, da Isabel, com os filhos. Então, houveram assim, figuras destacadas, e talvez não só pela questão política, do destaque, de ser moda, mas a gente pode perceber na consciência ali o interesse real pela questão da intelectualidade, valorizando esse tipo, né, de processo. A história da própria Catarina é muito forte, do Frederico II e de vários, né? Da Prússia, exato, de vários reis aí que deram muita, valorizavam muito isso. Os Médici na Itália, os Sforza, né, que eram famílias muito ricas e poderosas dentro lá dos não sei como chamava, os ducados da Itália, que eles eram como se fossem reis, né? E eram papas e eram um rei, era tudo junto, era uma confusão lá toda, e eles valorizavam muito essa questão também. Então, houve muito, sim, processo de interesse político, interesse, né, de alguma forma ter algum tipo de reconhecimento do seu governo, do seu reinado. Mas eu penso também que houveram consciências que estavam naquela posição, né, mesmo sendo alguns déspotas esclarecidos, como lá no período do Iluminismo, século XVIII, mas que ajudaram bastante. A própria Isabel a Católica, ela foi mecenas do Cristóvão Colombo, gente, né? Não é nada, nós devemos a ela muitíssimo. A nossa, né, descoberta. Exatamente, muitíssimo. Foi uma pessoa bem interessante, mesmo todo o processo dela, porque ela, por um lado, né, patrocinou Cristóvão Colombo, mas também levou a Inquisição para a Espanha, que foi uma das piores. Então, né, aí a ficha dela é com ela, né? Mas, enfim, a gente vê também os trafores. E ela tinha esse processo de intelectualidade muito forte, né? Isso, vocês vejam, gente, isso era século XV, né? Agora, isso é muito antigo, né? Mas todos nós, se a gente for analisar a nossa ficha, nós temos coisas bárbaras e temos coisas razoáveis. Por isso que a gente entrou no curso intermissivo, né? Isso aí. Alguma coisinha boa a gente fez, né? Alguma coisinha, para estar aqui, né? Deixa eu ver aqui. A verbetógrafa, Eliana, fatologia, terceira linha de baixo para cima. A descrição quanto à doação solicitada por alguns mecenas, cosmoético, poderia comentar? Eu já te perguntei isso? Não perguntei. Não, essa questão da descrição, não. Eu observo, isso é casuístico, eu observo que, e a gente, né, eu sei por questão, às vezes, de um detalhe, de muita gente que faz doações importantes, grandes até, e que pede sigilo absoluto, né? Assim, não quer que apareça seu nome, isso fica assim, ninguém sabe. Às vezes até uma publicação bem importante, muito tarística, né? Que nem o autor sabe quem foi o mecenas que patrocinou toda a sua obra. Então, eu acho que isso mostra assim que essa consciência já está com uma intencionalidade bem legal, sabe? Bem mais trabalhada, assim, ela não precisa mais aparecer, porque de alguma forma aparece onde é importante mesmo, né? É o treinamento para serenão, né? Portanto, que aqui na ortopedagogia, o professor Valdo coloca, né? Que o mega mecenas é a serenão, né? Que faz, mas é um treinamento. Patrocina tudo e sem ficando quieto. E à noite. Mas é mesmo. Na sindromologia, página 3, a reversão prática da síndrome da autovitimização por meio da retribuição cosmoética das achegas proéxicas. Poderia aprofundar com exemplos? A gente já falou disso. Ela pediu exemplos. Né? Pediu um exemplo bom. O que eu posso trazer como exemplo? Eu não conheço assim um caso, não tem uma casuística, mas eu acho muito lógico, né, que quando a pessoa sai desse processo, né, de ser a vítima para ser assistente,
isso é uma terapêutica das mais indicadas, né? Então, é nesse sentido. Eu não tenho caso, mas eu acho que isso acontece bastante, ou isso, né, pode acontecer, pode ser uma indicação terapêutica para esses casos. Inclusive de outras síndromes, não só da vitimização, né? No caso do meio ambiente tem muito assim. Fala pra gente. O que a gente estuda, a hipótese é que nos casos de pessoal, que os ambientalistas, que hoje preocupados com a questão da sustentabilidade do planeta, tudo isso, são pessoas que no passado destruíram muito, né? Entendeu? Então é uma lógica isso, né? E hoje estão investindo nisso, seja com o teu trabalho de ativista, de esclarecimento, de estudo, pesquisador, e também de bancar isso, né? Como empresário, como pessoa física, investe muito na preservação do planeta, né? De qualquer forma, né? Eu pensei em outro exemplo, até inspirado em mim mesmo. Ótimo. Assim, quando você tem uma perda muito grande, né? Uma perda de um filho, uma perda assim, aquilo mexe com a tua estrutura psíquica, emocional, e aí você vê na possibilidade de ajudar o outro, de fazer coisa para o outro, uma saída para você mesmo. Então, assim, é uma vitimização, né? Mas é uma vitimização que você reverte para outra coisa, e aquilo ajuda de alguma maneira. Interessante isso, me fez Entendeu? lembrar do processo da resiliência, né? Quando a pessoa transforma aquele processo em alguma coisa que ajuda o outro. E aí eu fico pensando também aquele verbete virada do mega assediador, que a essência da virada do mega assediador também é essa, é uma dor muito violenta, com a perda de alguma coisa, um ente querido, ou de um status, ou de dinheiro, alguma coisa que ele sofre na emoção, e que aquilo desperta de alguma maneira, a dor, né, vai despertar nele alguma, como vou dizer, um viés, um vetor aí de saída, vai começar a enxergar o mundo de uma outra maneira, que até então ele só vinha vendo pelo lado negativo, né? E isso eu acho que é porque a gente é muito bicho ainda, porque na hora que a gente começar a melhorar mesmo, a gente só vai começar a evoluir pelos acertos, né? Pela felicidade, não pela dor, né? Não é? A gente pode começar a evoluir pelos acertos, e não que é a qualificação dos acertos. Né? E não pela reparação dos erros. A gente tem duas maneiras de evoluir, reparando os erros ou qualificando os acertos. É que eu estava me lembrando agora de uma coisa que o professor Valdo falava e que me fez pensar muito na época. Que ele falava que quem ainda não escreveu o livro precisava pensar na questão da vitimização. E eu pensava, gente, o que uma coisa tinha a ver com a outra, né? Então, eu acho que é quando a gente renega ou abafa os nossos próprios trafores, e a gente não passa aquilo que a gente sabe para o outro, é uma vitimização. E isso é muito mais sutil, e eu acho que está muito no nosso dia a dia. Então, quando a gente sai dessa condição e começa a doar aquilo que a gente sabe, o nosso laboratório, então eu acho que é o pensar no outro, porque aquilo que eu passei pode ajudar outra pessoa. Né? Então, aí quando você começa nesse processo, esquecer da sua vergonha, que as pessoas vão pensar, né? Se eu mostrar aquele trafar, e pensar que aquela superação pode ajudar o outro, eu acho que isso é sair desse processo. Pelo menos é como eu entendia o que o Valdo falava, né? Da gente sair da vitimização e escrever o livro. Então, vários exemplos aqui. Acho que a nossa amiga já... Acho que a gente espera ter, né, contribuído um pouco. O pessoal me ajudou bastante. Obrigada, e as universitárias. A verbetógrafa Eliana, pensenologia, quarta linha, poderia, já foi perguntado, caracterizar o holopensene a trator do dinheiro limpo. Você quer complementar ou passamos para frente? Não, podemos então trazer, quem sabe, um outro aspecto. Esse holopensene, ele é construído, né? Ou seja, o holopensene, a forma holopensênica, pela forma como você está lidando com o dinheiro hoje. Olha, no Brasil, veio algumas perguntas aí no começo sobre isso. No Brasil, nós estamos precisando muito construir um holopensene de dinheiro limpo, né? Porque a gente está... A coisa aqui, o dinheiro está muito sujo. E essa questão... E aí podemos entrar numa coisa delicada, que muitas vezes... que não é o mecenas cosmoético, né, conscienciológico, é o falso pseudo-mecenato, como lavagem de dinheiro. Né? Como, até eu vou aproveitar, tem aqui rapidinho, tem um item sobre a Lei Rouanet, e eu estava pesquisando ela para trazer alguma coisa aqui para a gente,
E tem um site que traz assim exemplos de projetos bizarros que a Lei Rouanet aprovou. Por exemplo, um filme sobre um vilão da República, a gente não vai dizer o nome, R$1.500.000. Um DVD de um MC também, aí famoso, R$500.000. Um blog, gente, de uma cantora famosa aí da MPB, R$1.300.000. Deixa eu ver aqui uma outra partezinha. Mais grave ainda, 25 milhões de reais, 25 milhões, preste atenção, olha aqui, lembra do Mega Centro Cultural, para concertos, isso foi publicado na Folha de São Paulo, então eu vou falar, concertos da Orquestra Sinfônica de São Paulo, regidas pelo maestro José Carlos Martins, que ele não sabia e não solicitou, João Carlos Martins. Ele não solicitou, sabia? Não. Aí uma empresa lá desconhecida, uma produtora da área desportiva, entrou com esse projeto pela Lei Rouanet e conseguiu 25 milhões. Então, vocês já sabem o que esse dinheiro ia, né? Então, quando ele foi consultado, a Folha viu isso, alguns jornais viram todo esse dinheiro e foram falar com ele, nossa, que coisa boa. E ele não sabia. Né? Aí, não estou sabendo de nada, que é isso? E aí, isso aqui terminou, isso aqui foi abortado. Né? Não foi para frente. Por exemplo, um musical infantil, 17 milhões. Um musicalzinho infantil básico, assim, de personagem da Pixar, da Disney lá, sabe? Completamente inútil. Enfim, outras coisas impressionantes. Recentemente teve uma grande discussão na internet aí, com uma cantora baiana famosa que fazia um livro, né, com uma fortuna em cima da Lei Rouanet, sabe? Um livro da sua vida pessoal. Então, tem algumas coisas muito sérias. Nós temos que urgente desconstruir esse holopensene do dinheiro, né? Lavado, sujo, e isso começa por cada um, né? Intimamente, como a gente vive, né, Rosa? Na Fatologia, página 2, sexta linha, com relação à necessidade de instituições concêntricas centradas no mecenato interassistencial, quais ICs têm hoje este papel? Olha, a IEC, inegável, né? A IEC há muito tempo vem fazendo esse papel, né? Outras ICs também, de alguma forma, as suas próprias estruturas internas, né? A IC expande, enfim, faz projetos muito em cima de mecenato de voluntários da IC ou até de fora. E nós temos uma pré-IC, né? Que a gente não cita no verbete porque é uma pré-IC ainda, que se chama Interpares, que de alguma forma ela se propõe a fazer assistência a pessoas, a projetos, enfim, né, a grupos que dentro da conscienciologia. É uma IC que está... Nós temos. Não pode esquecer que de todas as instituições da conscienciologia, e dou o exemplo aqui do CAEC, nós oferecemos muitas atividades abertas ao público, gratuitas. Então nós temos palestras, temos cursos, temos esta aqui, o Tertuliário, a Tertúlia, que nós estamos transmitindo hoje já há mais de 10 anos, né? E tudo gratuito, aberto, entendeu? Isso aqui. Nós temos o Holociclo e a Holoteca, que é um grande acervo da conscienciologia, aberto 365 dias por ano para o público, todos os dias, né, está à disposição, e outras atividades mais, né? Então, em termos a tertúlia, que eu disse no começo aqui, né? Além dos cursos, né, que a gente também distribui algumas gratuidades. Sem também, dúvida, né? Tem muitos disso aí, de gratuidade e palestras e cursos abertos, IPC dá palestra já há mais de 25 anos, gratuitas, toda semana, em todos os centros educacionais, né, tudo, o IPC faz isso, o SEC também faz, outras ICs, então isso é uma atividade toda oferecida pela conscienciologia. Em Paradoxologia, Eliana, na página 3, poderia expandir o paradoxo do intermissivista na condição de consciência miserê? Pois é, um paradoxo, por quê? Porque o intermissivista recebeu tanto, né? A gente já recebeu tanto como intermissivista, essa oportunidade, esse aporte, assim, que na história da humanidade poucas consciências já tiveram isso. E a gente ser miserê, mão fechada, né? E mão de vaca, enfim, sei, coitada da vaca, a vaca é muito generosa, nos dá tanta coisa, acho injusto chamar mão de vaca.
É injusto com a vaca. É injusto com a vaca, claro, ela é tão generosa demais até. Ou seja, eu acho que é paradoxal, porque um dos itens da inteligência evolutiva é você fazer essa retribuição dos aportes. É inteligente você passar adiante o que você recebeu, porque isso está no fluxo do amparo, está no fluxo da evolução do cosmos, no fluxo da reorganização. Então, intermissivistas, se ainda tiver alguma miséria aí, vamos repensar imediatamente essa. E não é só dinheiro, a miséria aqui é amplo, não é só dar o dinheiro, é tempo, é a sua produção, é o seu trafora, a sua expertise, o seu acolhimento, também o seu afeto, também isso é importante, né? Retribua aí tudo que você tem recebido aí da evolução. Uhum. Na mitologia, poderia aprofundar o mito de só poder ser mecenas cosmoético que tem muito dinheiro? Eu percebo que tem um pouco dessa ideia permeando aqui também dentro da CCCI. É como assim, a pessoa, só o povo rico aí, só esse povo, né? Só quem está aí com muito dinheiro, aí está aposentado, tem uma conta corrente grande, tem, enfim, que pode colaborar, que pode ser um mecenas cosmoético, e não é, né? Muitas vezes a gente pode com um pouco, por exemplo, quando é lançado um projeto de uma compra antecipada de um livro para que ele possa ser publicado, como foi o dicionário de argumentos, o léxico, o nosso livro dos 500 verbetógrafos da enciclopédia da Conscienciologia e outros livros, outras produções, nós estamos sendo mecenas cosmoéticos, né? Às vezes com um valor que cabe no nosso bolso, que é possível, né? Às vezes eu vejo um colega que gostaria muito de fazer um curso, uma atividade, alguma coisa que iria ajudar ele bastante, e ele, não, pela condição dele financeira do momento, não pode. A gente, às vezes, patrocina, financia, né? Isso. E são pequenas atitudes que são de mecenato e que, às vezes, têm uma importância enorme. Então, não precisa ter muito dinheiro, não. É preciso estar organizado com o dinheiro, ter essa visão da importância e ter uma postura assistencial, né? Ser associado ao programa Amigos, que mantém aqui, né, toda essa estrutura do CAE, da enciclopédia aqui, das instâncias de produção. Então, às vezes, não precisa muito dinheiro, não. Precisa um pouco, talvez, de compreensão da importância e um pouquinho de disponibilidade. Eu acho que mesmo, eu estava aqui pensando, porque a pessoa pode doar o seu tempo, mas pode doar também, por exemplo, o seu verbete não traz uma remuneração para o tertuliário, mas movimenta, né? E está dando alguma coisa de si. Mas, por exemplo, eu acho que mesmo a escrita de um livro, porque depois o retorno vem para a Conscienciologia, né? O livro, as revistas, um curso que a pessoa possa fazer também acaba revertendo também para o CAEC ou para outra instituição. Então, doar também aquilo que a pessoa sabe também é uma forma de doação. Se a pessoa diz, o amigo da enciclopédia são R$70 por mês. Mesmo se a pessoa acha que é muito, ok, então doa aquilo que você sabe, né? E que não custa nada, né? Escrever um verbete, escrever um curso. Todo o processo, até chegar aqui e sentar aqui, ele não custa nada. Se a pessoa quer qualificar isso, assim, nós temos um processo de apoio dentro da Enciclosapiens, que é o curso de herbetografia, né, que também tem algumas gratuidades em alguns casos, né, que realmente é necessário. Então, eu concordo, Paulo. A gente não tem como ser miserê, né, sendo intermissivista. Fica na contramão mesmo. Isso. Eliana, olha só, a gente tem algumas perguntas aqui que estão repetidas. Eu vou ler quais são, assim que se você quiser complementar, você complementa, senão a gente passa adiante que a gente tem pergunta. Perguntas que estão repetidas, a da biblioclasta, a outra da síndrome da autovitimização, da lei de Rouanet, e o mito, que agora você acabou de responder. Essas foram perguntas que estão sendo repetidas. Eu acho que da vitimização a gente já falou bastante. Podemos passar adiante, né? Pode falar bastante. Qualquer coisa a gente volta mais. O mito também, acho que a gente deu aqui alguns exemplos. No caso da lei Rouanet, talvez a gente possa falar um pouquinho mais. Essa lei, né, foi ainda na época do governo do Fernando Collor de Mello,
E ela foi, esse nome é uma homenagem, né, ao secretário de Cultura da época, Sérgio Paulo Ranet, que inclusive é pai de um colega nosso aqui da Conscienciologia, e que é a chamada Lei de Incentivo à Cultura, ou seja, né, empresas, pessoas físicas e jurídicas que podem destinar parte do seu imposto, né, de renda devido a pagar, enfim, né, aí como o governo faz a renúncia fiscal, né, Fernanda, me ajuda aí, e dedica isso, direciona. Microfone, isso. Deixa ele falar no microfone. Uma empresa, pessoa jurídica ou pessoa física faz uma doação e esse valor é dedutível do imposto de renda, né? É um incentivo fiscal, né? É um percentual dedutível. Então é uma forma de incentivar a doação, o mecenato, né? Os investidores, né? Acontece muito isso. Eu estava pesquisando e eu vi que Curitiba tem um processo bem organizado. Eles têm, dentro da Secretaria Municipal de Cultura, um programa chamado Mecenato Subsidiado. Então, é bem legal. Eles têm assim, um processo que, anualmente, grupos interessados submetem projetos na área cultural, e aí eles têm uma série já de mecenas, e provavelmente empresas, né, que já compram, adotam aquele projeto e já utilizam, então, a Lei Rouanet para destinar parte, né, do imposto devido para esses projetos aí. Mas, como a gente falou antes, né, tem muito desvio também, tem muita coisa, né? Eu sei que a equipe do Mega Centro Cultural Loteca fez todo um estudo profundo, buscou inclusive um escritório especializado, né, para entrar com o projeto pela Lei Rouanet. Eu não sei como é que está o atual momento disso agora, mas seria um projeto bastante interessante, né? É um projeto importante se for bem usado, né? Se for bem empregado. Exatamente. Aí acho que a Lei Rouanet poderia ser muito útil, né? A professora Eliana, Fatologia, página 1, terceira linha. Como manter a gestão assistencial dos próprios recursos financeiros? Pois é, essa visão de que dinheiro, né, ele é um meio, não é um fim, e o dinheiro é um elemento importantíssimo para projetos pessoal. Então, você valorizar também, você se organizar para ter uma vida financeira saudável. Você não ficar com dívidas, você não ter um ganho financeiro menor do que as suas necessidades dentro do possível, você equilibrar a receita e despesa, né? Você ter bom senso, discernimento, maturidade, né? Na hora de organizar a sua vida pessoal financeira, vivendo de acordo, né? Ou seja, a sua despesa seja de acordo com a sua receita, se possível, as indicações são sempre de poupar alguma coisa, né? Se você consegue guardar alguma coisa para uma emergência. Então, isso é essa autogestão, né, dos próprios recursos financeiros de uma forma assistencial. Por quê? Você primeiro vai estar fazendo autoassistência, né? E depois, se você conseguir algum tipo de excedente, você pode até, quem sabe também, aí ser um mecenas cosmético, colaborar com outro projeto também. Na Parafatologia, página 2, primeira linha, poderia comentar a retrovida na condição de mecenas de intelectuais e cientistas? Qual conselho você daria para uma consciência com potencial para ser mecenas, porém identificou, por meio de retrocognição lúcida, sua condição de dessoma na última retrovida crítica por conta do excesso na escrita? Pois é, aí ele era um mecenado ou mecenas será? Ele não deixa claro. Não deixa claro, pelo que né? está dito aqui, ele era escritor, então ele era um mecenado, né? E era mecenado. E aí se pode pensar que talvez a escrita, de alguma forma, né, ele pagou com a vida pelo que escreveu. Isso é muito comum, aconteceu muito ao longo da história, inclusive com muitos de nós, né? Um fato até corriqueiro. Agora, eu penso que nós temos aqui muitos casos, acho na CCCI, muitos casos, assim, acho que eu vejo algumas consins aqui com esse perfil de que foram mecenas, né? Mecenas, assim, positivos, né? Quase, vamos dizer assim, pelo menos éticos, né?
em outras ressomas, né? Porque houveram muitos mecenas que não estavam assim no topo do poder, que foram quase mais anônimos ou tinham, né, uma outra visão, a visão da importância de incentivar o crescimento da ciência, da intelectualidade, então muito menos na área da arte em si, né, do mecenato, mas mais na área da ciência, da tecnologia e da intelectualidade, né? Por exemplo, os mecenas do iluminismo, da enciclopedia, né, acho que tiveram muito esse papel também. E eu acho que tem gente aqui, Ressomar, tem gente que traz naturalmente, eu percebo que traz essa vocação quase natural, e que tem aquilo que eu falo lá na elencologia, o toque de Midas. Percebo que tem gente que, assim, quanto mais faz assistência com dinheiro, mais o dinheiro vem. Essa é uma outra pergunta aqui. E dinheiro limpo, sabe? Então, assim, a pessoa... tem casos aqui de pessoa que colaborou muito aqui, inclusive para a construção dessa cognópolis, a coisa da aquisição dos terrenos, dos condomínios, enfim, e doou isso, assim, foi um mecenas. E essa pessoa, a gente vê que cada vez mais ela está resolvida com dinheiro, cada vez mais liberada para se dedicar integralmente à assistência e não se preocupar com dinheiro, e continua assistindo, continua sendo mecenas. Então, eu acho que isso é resultado de algumas vidas anteriores no mecenato positivo, criou uma fórmula holopensênica, uma pensene pessoal favorável, e isso entra de alguma forma no planejamento do custo emissivo, como cláusula da PROEX, e isso vem. E aí a pessoa, né, ela é o atrator de dinheiro, mas um dinheiro, né, de uma origem totalmente cosmética. Na estrangeirismologia, página 1, poderia falar sobre o perfil Strong Profile da Consim Generosa? Pois é, esse perfil, né, o Strong Profile é aquele que pensa grande, é a Consim Large, né? Temos, e aí levando para a questão do mecenato, é essa Consim generosa nesse sentido, que pensa grande em relação, inclusive, ao seu dinheiro, né? Vou investir em alguma coisa que eu sei que vai ser muito, muito existencial, grande, nesse sentido. Então, ele, né, pergunta também, na Fatologia, página 1, final da primeira linha, para você gostaria que você comentasse sobre o aporte significativo de recursos pela Consim Large. Como você falou agora na Consim Large, já sim. Puxei essa pergunta. Sim, não, com certeza. Aqui, o que a gente percebe? Que a Consim Large, é um pouco o que a gente estava falando anteriormente, a Consim Large acaba tendo aporte financeiro. De alguma forma, ela lida bem com o dinheiro vem, ela sabe investir, aplicar, produzir, gerar dinheiro pelo trabalho produtivo também, pela questão da criatividade, né? E às vezes monta alguma coisa, dá trabalho para muitas outras pessoas e também acaba recebendo, tendo aporte de recursos mais extensos em função desse trabalho. Então, a Consim, que pensa grande, né? A Consim Large, esse perfil Strong Profile, de alguma forma, ela quase que atrai, os aportes eles acabam vindo. Por quê? Porque tem uma lógica assistencial, né? Como ela retribui, é natural que venha na mão dela do que numa outra pessoa que talvez, né, não tenha esse mesmo destino. Pela lei da ação e reação, né? Exato. O canal é aberto, chega e vai, chega e vai. Então ela é a pessoa certa para o dinheiro chegar, né? Então, esse mesmo teletertuliano faz uma pergunta que você acaba de responder, que é para comentar exatamente, porque a respeito do fato de quanto mais o mecenas cosmoético subsidia projetos evolutivos, mais recebe recursos. Está ligado com tudo isso. Então, você acabou de responder. Você também já respondeu sobre a acumulação financeira cosmoética. Não. Você já respondeu sobre o trator de dinheiro limpo, mas ele faz a seguinte pergunta aqui, ó. Sobre a forma holopensênica favorecendo a acumulação financeira cosmoética. E o holopensene tratou do dinheiro limpo. Eu acho que está tudo relacionado. A gente também já trouxe. Você quer comentar mais alguma coisa? Só para ficar, essa pessoa talvez comece, né, a ouvir a tertúlia um pouco depois. A gente falou isso bem no começo, que essa forma holopensênica ela é construída, né? Às vezes foi isso também em outras ressomas, e a gente está construindo isso agora, da forma como a gente está lidando, né, com a questão financeira. E que
consciência da destinação assistencial do que você pode já doar em termos financeiros, vai também construir esse holopensene que vai atrair ainda mais dinheiro, principalmente dinheiro limpo, ou seja, o dinheiro voltado para assistência. Ele tem que ser um dinheiro que veio de um processo não anticosmoético, sem subjugação, sem exploração de nada nem de ninguém. Inclusive, aqui eu vou tocar num processo complicado, tá? A questão da exploração dos animais. Então, olha, eu pensaria, se eu fosse, por exemplo, um líder de uma IC, eu pensaria bastante na hora, por exemplo, de receber um valor financeiro importante que viesse, por exemplo, de um proprietário, de um criador e abatedor de gado, ou de suínos, ou de aves. Eu acho que esse dinheiro, ele tem uma energia complicada. E fora outras áreas que a gente nem fala, mas essa eu sei que é um pouco controversa, porque tem gente que acha que isso é bobagem, né? Que os animais estão aí para nos servir, mas eu acho que esse é um dinheiro bem complicado. Um pouco diferente do dinheiro que vem da agricultura. Se também for uma agricultura que não, vamos dizer assim, né? A coisa toda é complicado. Mas, enfim, eu tenho quase certeza que houveram momentos na Conscienciologia que alguns aportes financeiros foram até negados, em função de saber a origem desse dinheiro, e aí esse dinheiro não ia, né, ajudar ninguém, né? Na fatologia, Eliana, na primeira página 1, segunda linha, você já respondeu sobre anonimato mecênico, só que ele, o Tertuliano, pergunta assim: por que é relevante mantermos o anonimato mecênico? Aí você podia falar de novo. Pois é, eu nem sei se a questão, se é realmente relevante, assim, né, ou se a pessoa doa e assim, melhor não aparecer. Eu acho que é mais inteligente, eu acho que é mais assistencial, demonstra mais a intencionalidade sadia, cosmoética, burilada desse mecenas, né? Talvez assim, você não, seu nome não é conhecido no intrafísico, às vezes até quem recebeu o mecenado ou o grupo que recebeu a contribuição, mas, né, de uma forma na sua FEP, evidente que está registrado. O extrafísico, então... O extrafísico todo mundo viu, né? Todo mundo viu. Está visto, né? Está na ficha evolutiva, né? Então, o que importa. Eu acho que assim, é de uma finesse evolutiva, sabe? Você, né, ser generoso, assim, e sem alardear isso, sem querer placa, monumento. Eu acho até que é autorreciclogênico, porque a gente está muito acostumada do passado a fazer coisas esperando recompensa. Então, na hora que você, nessa vida, você compreende o mecenato, por exemplo, como uma essência sua, um desenvolvimento de uma essência sua, eu acho que é um aprendizado, porque não é fácil, sabe? Acho que o bom é você doar e dizer que doou, né, por causa do exemplarismo e tal, mas às vezes você precisa daquele silêncio. Como autorreciclagem. Por causa de ser autorreciclogênico, é para você aquilo. Traço, né? Por isso é que eu falei que é um autoexercício do serenismo. A gente precisa. Algumas coisas que, por exemplo, eu não falo, não estou dizendo que eu seja mecenata, mas assim, alguma coisa da qual eu não quero falar, às vezes, é para eu aprender comigo mesma de não ficar falando. Entendeu? Não é que... É um aprendizado de você não falar. É muito mais fácil você falar, contar para todo mundo. Essa vida você já teve. De aparecer, de receber aplausos, louros, de ser reconhecido. Eu acho que é difícil você... É um aprendizado, eu acho que é reciclogênico. Pelo menos é o modo que eu vejo. Entendeu? Tem toda a lógica. É claro que deve ter gente que já passou dessa fase. Aí é uma coisa natural, né? Então eu acho que é relevante. Não tem uma relevância em si, porque já é natural para a pessoa. Exato, né? exato. Mas assim, eu estou falando meu nívelzinho aqui, ó. Eu acho que é educativo, é auto-educativo. Entendeu? Muito bom, obrigada. Na tecnologia, página 2, poderia mencionar sua experiência pessoal relacionada à técnica das 50 vezes mais, aplicada à acumulabilidade financeira?
aqui eu pensei de você ter um processo, usar essa técnica para auto-organização financeira, no sentido de você poupar, de você fazer reserva financeira, né? Então, assim, eu vou fazer uma economia, vou tentar poupar 10% da minha renda durante 50 meses, né? Por exemplo, durante 50 anos, né? Também pode ser, né? Para fazer um fundo para quê? Um fundo útil, né? Principalmente, muitas vezes, a gente busca o pé de meia e o buffer pessoal para poder estar mais disponível para o processo da assistência, né? Que é uma dedicação full time, enfim. Então, é nesse sentido, né? Você racionalizar 50 vezes mais as suas necessidades, você diminuir 50 vezes mais pseudo, né, necessidades, se comprar 50 roupas a menos, enfim, você pode usar, né, claro, livro não, no livro a gente tem que investir, né, 50 vezes mais livros, mas enfim, algumas coisas que você pode abrir mão. Na Antagonismologia, página 3, segunda linha, gostaria que comentasse o antagonismo doação para Tales e doação para Tacom. Pois é, aqui o antagonismo, isso eu aprendi com a professora Rosa, não quer dizer propriamente uma coisa assim, antagônica, ou uma coisa é boa, outra coisa é ruim, mas são coisas diferentes, né? O antagonismo indica aqui nessa seção do verbete que são coisas diferentes. Então, eu penso que se eu puder escolher entre a doação para Tales e a doação para Tacom, eu acho mais inteligente, evolutivamente falando, eu fazer a doação, ser mecenas da Tales, e não da Tacom. Que isso também tem, às vezes é importante e necessário, mas se eu puder escolher, tiver lucidez já, Tales, né? Então a gente vai fazer uma pergunta aqui, ó, que todos os teletertulianos, eu acho que vão poder então escolher se querem fazer uma doação para Tales ou doação para Tacom. Veja só a pergunta. A verbetóloga Eliana poderia comentar como vê o mecenato cosmoético aplicado à realização do projeto Balzac filmográfico sobre o livro Cristo Espera por Ti? Olha, eu acho que esse é um projeto da Tales, né? Esse é um projeto que vale a pena aí os mecenas cosmoéticos que puderem estar disponíveis e investir nesse projeto. A gente conhece, né, o trabalho liderado pela professora Malo Balone, uma equipe excelente, né, que foi um pedido, uma demanda do professor Valdo Vieira também, a importância de, né, fazer esse filme, lançar esse filme, divulgar esse filme, essa história, enfim, né, essa experiência riquíssima que vai auxiliar todos, inclusive o próprio Balzac, enfim, né, baseado em fatos verídicos. Então, eu acho que aí é uma escolha de Tales. E nós já podemos, né, pensar, né, professora Malo, em fazer aí um projeto de mecenato para essa obra tarística, para essa GESCOM. Muito tarística. Encaixou direitinho na pergunta anterior, né? A professora Eliana, Mecenatologia, página 4, número 1. Sandro Botticelli, poderia aprofundar? Eu não posso deixar de dizer que esse quadro que você colocou aqui é uma das obras-primas, assim, do Botticelli. Você veja, né? O Botticelli, a gente, assim, eu conheço mais, né? Claro, a gente... todas aquelas pinturas, os afrescos, ele foi, né, um mecenado, um artista patrocinado por pessoas muito importantes, mas ele tem uma obra que é essa, que a gente várias vezes já mostrou, né, na Conscienciologia, já referiu, o Nascimento de Vênus, onde tem essa figura mítica do Zéfiro, né, soprando vento, né, e tem uma outra figura mítica perto, que é a Flora. É a Flora. A Flora, né? O Zéfiro está abraçado com a Flora. Isso, e tem a Vênus também, que assim, é algo maravilhoso. É lindo, assim. lindo. Não, esse Botticelli, olha, vocês viram, se não fosse mecenato, quem sabe se esse artista não pudesse dedicar toda a sua vida a essas obras, né? Porque ele ficava, às vezes, anos pintando, né? Alguma obra, um afresco num palácio, numa igreja, num salão, né? Assim. Então, e vocês sabem que Zéfiro, né, é a identidade extra
do professor Valdo Vieira, né? Tem um livro da professora Mabel que mostra isso. Então, essa obra é muito importante para nós, né? Mostra aí que realmente Zéfiro... Mas a primeira vez que eu vi essa obra, eu não conheci, nós não sabíamos dessa relação do Zéfiro com o professor Valdo, que foi há muito tempo que eu vi. E assim, o que me impressionou foi a pintura que o Botticelli fez do voal da Vênus. Ela estava vestida de voal, o voal todo bordado. Então, assim, você via a transparência do voal, assim, da organza, e ele todo bordado. Era assim, alguma coisa assim, uma obra-prima aquilo. As obras dele são incríveis, né? E você vê que ele, por vezes, tinha que, né, o mecenado, ele tinha que dar uma resposta, ele tinha que, vamos dizer assim, fazer uma concessão, e porque ele era pago pelos poderosos para representá-los. Tem um quadro do Botticelli famosíssimo, que é... Sagração, eu não lembrei o nome, que os personagens são toda a família Médici, né? É o Lorenzo, enfim, todos a linhagem Médici são os personagens que são colocados lá como santos, né? Que tem a ver com Cristo esse quadro. Então, assim, ele teve que pintar as criaturas lá, né? Que era uma forma de homenagear e enfim, né? Sacralizar lá eles. Então, acontecia isso também às vezes, né? Aqui está pedindo também, na tipologia, página 4, número 7, financiadores de monumentos conscienciológicos, poderia aprofundar? Sim. A gente pode, inclusive, aqui pensar, além desses que a gente colocou o exemplo, né, que foram obras que foram recentemente aqui inauguradas no CAEC, que foram todos patrocinados, né, por mecenas. Se a gente for pensar também, a Leia dos Gênios, cada um dos bustos, né, é patrocinado por um mecenas cosmoético que vê a importância daquela personalidade, né, os seus aspectos existenciais, enfim, evolutivos, propõe o nome e aí depois paga a confecção do busto, né? Então, aqui é um exemplo. E tem outros também, outras coisas que a gente sabe que, né? Até eu esqueci, eu ia trazer o tijolinho do Tertuliário, aquele tijolinho mostrar, né? que a gente comprou, muitos compraram, muitos, enfim, para ajudar a construir o Tertuliário. Aqui nesse item 7 você não colocou os bustos, né? Não coloquei, porque agora que eu lembrei. Que você ocorreu, né? Agora que eu lembrei, mas também é um bom exemplo dos bustos. Da Leia dos Até porque ainda tem possibilidade, né? Se a pessoa quiser... Exato. Projeto... Eu queria falar depois, você pode perguntar. Tá, depois deixa ela perguntar, depois o Fernando explica. Tá certo. Eu tenho uma pergunta relacionada ao mecenado. Você falou... São duas perguntas, na verdade. Você já respondeu uma, mas eu continuo em dúvida. Claro. Vamos reforçar. Por exemplo, você falou exemplos do dinheiro sujo. E eu estava lendo um livro, Cabeça de Porco, e estava falando sobre traficantes que acabam dando dinheiro para crianças de comunidade carente para estudar direito e depois defenderem eles no futuro. E a história de um desses meninos que virou defensor público e agora quer soltar alguns criminosos porque acredita que o sistema não facilita. Então, esse foi um mecenado que pegou um dinheiro sujo e conseguiu transformar numa coisa boa. Então, eu queria que você me respondesse assim, de novo, que você já respondeu, sobre esse mecenado, a responsabilidade do mecenado com o dinheiro e o mecenado agir de forma cosmoética. E a minha segunda pergunta é relacionada, eu vou usar Maquiavel como um ponto-chave, que Maquiavel foi mecenado pela família Médici também, e ele escreveu vários livros. E eu li alguns livros de Maquiavel, e assim, são livros engraçadíssimos, assim, histórias formidáveis para você rir mesmo. E eu li O Príncipe também, e foi um livro que destoou dos outros, assim, e que hoje é uma obra política que todo mundo praticamente tem que ler. E assim, qual foi a responsabilidade de Maquiavel como mecenado em escrever uma obra muito bem escrita, uma obra muito boa, com a influência até hoje utilizada pelos maiores líderes políticos da nossa atualidade, tanto no Brasil como internacionalmente? Aí tu pega tudo isso e responde. Obrigada.
Olha, como é que diz o professor Loja, que eu não me sinto, né, habilitada para responder essa pergunta. Maquiavel, a gente tem que ver aí, tem que ver com o evolucionário dele, na ficha dele, as coisas. Não tem essa bola toda, não. Mas eu acho interessante estudar esses casos para poder entender, assim, claro, os Médici, eles fizeram algumas iniciativas de mecenato que foram positivas, mas outras nem tanto, né? Outros nem tanto. E eles tinham um processo da questão do poder bastante complicada, né? A questão lá, enfim, de cosmoética, até de ética, passava longe, né? Infelizmente. Então, aí vamos deixar aí a consciência que foi Maquiavel e eles lá que foram os Médici, como é que eles vão se resolver com isso no futuro. Agora, essa questão que você trouxe, que eu acho atual, bastante séria, por exemplo, né, a questão do dinheiro que vem, né, do tráfico, sendo aplicado em projetos sociais de uma comunidade carente, né, e de alguma forma, para alguma daquelas pessoas que se beneficiaram, enfim, daqueles jovens, aquilo mudou a vida para melhor. Vamos pensar assim, se for um negócio de economia, uma concepção da economia de males, né? Não, é o melhor? Não, talvez seja até uma das piores coisas. Mas, se uma consciência, de alguma forma, teve o processo pessoal, intraconsciencial, de mesmo com aquele tipo de origem do dinheiro, do projeto social que ajudou ele, poder mudar a sua vida e dar uma resposta completamente diferente, né, da origem lá, do traficante, do criminoso, acho que se salvou, né? Se ajudou pelo menos alguém. De alguma forma, isso, não sei como, né? Pode até contar favoravelmente para quem ajudou. Mas eu vejo acho que isso não vai resolver isso não pode justificar. Não pode ser institucional, isso não é indicado. Acho que é muito delicado porque o que a gente se vê muito nesses casos de comunidades muito carentes, muito precárias, em que essas quadrilhas, né, tomam conta. Então eles fazem assim, obras sociais, ensinam atividade esportiva, mesmo para ajudar em questão de saúde, de emprego, tudo, mas para dominar aquele povo, dominar aquele território. Estabelece território, fica uma área que o Estado, né, o governo tem pouca ação, a polícia também consegue ter pouca ação, ele fica protegido pela comunidade, né? Porque ele se protege, ele se instala naquele lugar lá, consegue angariar a simpatia de todos, fazendo benefícios, mas para quê? Para que ele possa se manter, né, do comando do tráfico, do grupo de quadrilhas, né, do crime organizado, tomando conta de uma comunidade inteira. Eu vejo isso muito errado, muito ruim, né? Isso é um papel do governo e o crime organizado não deve fazer isso. Quer dizer, a questão toda é a intencionalidade. A intencionalidade dele é sadia, positiva, é assistencial. Certamente não é. A intencionalidade é se estabelecer e dominar toda aquela comunidade, entendeu? Mas a pergunta é aquela consciência que se beneficiou disso e deu a virada. Talvez ela tenha tido algum mérito. Algum mérito para poder. Sim. Talvez ela tenha tido algum mérito, mas eu concordo, Fernando. Você também, de certa forma, falou. É bem complicado você colocar isso como uma justificativa. Sim. Por um estado de coisa que não é legal. Porque a gente está vivendo a multidimensionalidade. Então, a gente não sabe, né, até que ponto esse benefício está sendo dominado pelos assediadores extrafísicos, que é um pseudo-benefício, né? Se é realmente benefício. Se é um benefício de fato. Tem caso, por exemplo, de crime do colarinho branco, né, que a gente vê muito, que é a corrupção, o desvio do dinheiro público, que as pessoas fazem também um papel no pseudo-mecenato, né? Fazem doações, mantêm alguma coisa ou outra, até na arte, na cultura, fazem investimento, mas dinheiro desviado. A gente viu muito quantas empresas, grandes empresas aí, investem em cultura, por exemplo, né? Aqui no Brasil. E da onde vem o dinheiro? Será que ela tira do lucro dela ou ela também desvia dinheiro público para fazer isso, né? E está vendo o resultado todo hoje no noticiário, certamente. Tem coisas bem intencionadas, lógico, tem que separar as coisas, mas tem muita coisa errada também. Eu acho que porque sabe aquele princípio que os fins justificam os meios, que é do Maquiavel, né? Eu acho que isso não é. Esse princípio não é conscienciológico. Não é. E tem outro princípio na conscienciologia que diz o seguinte:
que não presta, não presta mesmo. Não adianta fazer maquiagem. Não adianta achar porque o fulano lá virou um grande promotor que ajuda, né? Então a gente tem que cuidar disso. A gente tem que cuidar um pouco disso, porque a gente duro, trabalha... eu sei que é uma realidade bastante dura. Mas, eu sei que você não está... a gente está querendo discutir, eu acho ótimo levantar isso. Ela tem uma postura crítica, né? Boa disso também. Vamos? Pega o microfone pra gente, por favor. Eu concordo plenamente com todos os pontos de vista, mas assim, eu achei que você respondeu a minha pergunta, que foi direcionada não ao mecenas, mas à responsabilidade do mecenado, de quem recebe, porque também aí eu achei que você respondeu. E assim, Maquiavel, só para deixar claro assim, tipo, Maquiavel não falou essa frase, assim, justificou os meios. E, tipo, isso veio ao longo do tempo, tanto é que a gente usa a palavra maquiavélico baseado nesse livro, O Príncipe, mas, assim, o coitado levou o nome pela obra, assim, fez a fama e deitou na cama, mais ou menos seria isso. Eu li também o livro, pode ficar tranquila, que eu sei o que ele falou. Não, mas só título de curiosidade, mas eu entendi sua resposta e realmente entendo eu entendi tudo que vocês explicaram e já concordava antes, e a resposta foi bem pontual do que eu perguntei. Assim, muito obrigada pela resposta. Obrigada a você. Você queria falar, né, Fernando, sobre... Eu queria falar, assim, tendo uma visão de conjunto, a visão mais ampla do que hoje é a CCCI, a Comunidade Cosmoética Consciológica, Comunidade Consciológica Cosmoética Internacional, e todas as ICs e os campi da Conscienciologia. Então, tudo isso foi construído através do quê? Principalmente de venda de livros, de revistas, né, e de eventos, de cursos. Então, a renda de tudo isso é revertido para a própria Conscienciologia nas instituições conscienciocêntricas que não têm fins lucrativos. Todo o dinheiro fica aqui, ela não remunera, não distribui lucro, não paga diretor, não existe isso. Tudo é sistema de voluntariado. Mas, principalmente, uma das grandes fontes, né, que propiciou a construção desse patrimônio hoje, seja de comprar terreno, de construir prédio, mas das grandes obras da Conscienciologia, foi com o mecenato, com os patrocínios. Ao longo desses 27, né, vai para 28 anos aí da nascimento da Conscienciologia, né, 1988, né? Então, tudo isso é feito com o mecenato. Então, tudo que existe hoje nos campos da Conscienciologia, as obras, os cursos da instituição, é um território, é um patrimônio, é um acervo do voluntariado da Conscienciologia. Então, não tem dono esse negócio, o dono somos nós, e eu penso mais amplo, isso aqui é um patrimônio da humanidade, se fizer uma visão mais ampla, né? Então, tudo isso é feito nesse sentido, com esse objetivo. E a TARES é o processo de esclarecimento, é o processo de preparar tudo isso para a chegada do intermissivista, expandir essas ideias, né, as ideias da Conscienciologia. O objetivo é esse. Então, quando você faz uma contribuição, você faz um patrocínio, um mecenato, para um livro, para um busto da Leia dos Gênios, para um filme da Conscienciologia, para uma divulgação, uma comunicação nas redes, seja rádio, TV, mídia em geral, ou para arrumar ou construir um prédio, para ampliar um campus, ajudar uma IC, tudo isso é uma forma de você estar expandindo a Conscienciologia no planeta e de expandir todas essas ideias, né, através desse acervo maravilhoso. Então, hoje tem, só para ter uma noção, inúmeros projetos na Conscienciologia que estão aí, né, nascendo, saindo, ainda estão no papel, porque não tem recursos. Então, o mecenato sempre tem muita oportunidade. A Leia dos Gênios tem hoje 160 bustos. A gente quer ter 500 bustos aqui. Então, basta você estudar a sua personalidade, né? Estudar, fazer a biografia dele, avaliar tudo isso, e fazer uma proposta aqui e colocar um busto no CAEC. Então, tem espaço para mais 360 bustos aqui ainda para a gente colocar. E é muito legal, muito importante isso para o conhecimento humano. Nós temos hoje, o Mega Centro Cultural é um grande projeto da Conscienciologia, tem que obter muitos recursos para isso, o projeto está pronto, mas estamos trabalhando nisso, tem diversas ideias, diversas iniciativas, mas vale a pena estar atento para isso também, é uma grande oportunidade, né? Veja o caso da Editares. A Editares é a editora da Conscienciologia, tem inúmeras obras hoje, de livros prontos para ser editado, não sabe porque não tem recurso. Porque os livros da Conscienciologia hoje, Rosa, é interessante, eles são, não é uma grande tiragem, a tiragem é pouca, 1.000, 2.000 livros, 800 livros, então ele não tem um retorno, ele não gira rápido, ele não dá uma renda rápida, então não há assim, recurso, então sempre tem
é importante. Quer investir bem, investe, então, por exemplo, em fundos lá na Editais para editar livros, tá certo? O programa Amigo da Enciclopédia, a gente não cansa de falar, é um programa que mantém aqui esse tertuliário, a produção da enciclopédia, essa tertúlia que estamos transmitindo hoje, já há muitos anos, o acervo do Holocico da Holoteca. Então, são programas importantíssimos hoje, que é mantido por mecenato e precisa ser, né, sempre estar continuado, né? Então, é muito importante, então, esses projetos. Tem muitos outros ainda que a gente não falou aqui, mas que tem essa oportunidade para quem quiser fazer. Tem aqui mais algumas perguntas e vai mexer com aquela lista que você colocou, que eu acho ótimo. Eu não sei se você quer fazer uma pergunta, depois a gente encerra com a pergunta do teletertuliano. Eu queria te pedir que você explicite mais a consigna, o que seria a frase enfática. Quer que eu leia? A frase enfática, Isso. Cristina. A consigna mecenas cosmoética lúcida compreende a inteligência evolutiva expressa na atitude de retribuir os aportes financeiros recebidos em prol de não empreendimentos tarísticos. Aqui eu tento fazer uma síntese, né, do mote, da tese do meu verbete, ou seja, se você tem, né, aportes financeiros suficientes para si, ainda um excedente para poder, né, ser um mecenas cosmoético, eu acho que se você tem lucidez, discernimento de que isso é muito importante, né, que isso é um investimento para você mesmo também, né, é praticamente um autoinvestimento, você vai direcionar, você vai escolher empreendimentos tarísticos para direcionar esse recurso. Então, realmente... é mais ou menos a ideia de todo o verbete. Você está retribuindo o que você recebeu. Você não está sendo muito bonzinho, aportes, não. Você só está, né, retribuindo o que recebeu. Os aportes. Mas é importante porque realmente pareceria uma definição do que mecenas. Você esclarece, sim, né? Mecenas cosmoética. Isso. Que eu vejo que você aí esclarece mais inteligência evolutiva. Isso. E neoempreendimentos tarísticos, ou seja, inclui atares respeito da inteligência evolutiva. Então, isso fica bem claro a que se chama o que você quer colocar como mecenas cosmoético, né? Para que isso mesmo, Cris, perfeito. É isso mesmo. Perfeito. Gostei mais relacionado. Você sintetizou muito bem. Inteligência evolutiva aplicada a atares. A pergunta vai melhorar, aprofundar mais essa questão que vocês estão falando agora. Que é na exemplologia, página 4, final da segunda linha, poderia ampliar com sim mecenas cosmoética avançada? Assim, aqui eu fiz claro que é um cotejo, né? Não vai propriamente um juízo de valor. Se você consegue contribuir adquirindo antecipadamente um livro conscienciológico, já está ótimo, que possa ajudar, né? Mas se você já puder ter uma auto-organização, uma situação em que você puder escolher financiar completamente a publicação, a edição de um livro inteiro, todo o valor dele, isso já se configura um mecenato avançado, né? Então, se você pode, ótimo. Se não, contribuir com um livro a mais que possa ser publicado já ajuda muito, né? Se a gente juntos vamos mais longe, né? Isso aí. Na tipologia, página 4, poderia comentar, a gente já comentou alguns, mas eu vou falar os 3 que o teletertuliano pediu para você fazer nova abordagem. É o número 6, 8 e 10. É financiadores de livro conscienciológico. 8, financiadores de sede intrafísica de IC. E 10, financiadores de tratamentos médicos. Certo. Aqui é isso, né? Os patrocinadores financeiros da publicação de obras tarísticas, exemplos lançados pela Associação Internacional Editais. Então, a Editais, como o Fernando falava, há momentos em que ela não tem o valor para poder financiar, né, completamente, bancar o livro da determinada pessoa, enfim. Então, é muito útil, é muito interessante, sim, alguém ou um grupo, ou quem puder, bancar pagar essa edição. Muitas vezes é o autor que é o automecenas. É o próprio autor. É mais ou menos o que está acontecendo aqui, né? E se não dá mesmo, a pessoa não tem naquele momento condição mesmo,
vai se buscar, então, o mecenas externo, mas sejamos automecenas, se possível, dos nossos próprios livros. O 8, sede intrafísica de ser. Isso é muito comum, a gente, né, junta esforços aí, as pessoas que podem, colaboram na construção ou numa reforma, né, de uma IC, ampliação, para que a assistência se amplie também. Isso é um mecenato importantíssimo. A construção desse próprio tertuliário. O tertuliário, foi assim, né? A gente conseguiu com mecenato. Tijolinho por tijolinho, né, professora Rosa? Foi. E tratamentos médicos, aqui pode até parecer que sai, né, da faixa, da raia do mecenato, porque não é mas, enfim, e eu considero isso também importante, porque muitas vezes, né, algum compassageiro evolutivo nosso está precisando de uma assistência paga na área de saúde imediata, até para prosseguir com a sua proexis, né, e às vezes vem um aporte externo, ajuda. Eu acho que isso, de alguma forma, não é TACOM, né, e tem um aspecto taístico também, né? Essa pessoa, ela é uma pessoa que contribui também na Conscienciologia, e ela estando com um holossoma, né, em dia, todos ganham também. Alguma pergunta vocês têm? Tem alguma pergunta aí? Não. Eliana, tem algum assunto assim que a gente não abordou, que você gostaria de abordar agora? Ou a gente pode fazer mais perguntas? A gente tem 5 minutos ainda. Pode fazer mais uma pergunta. Assim, eu acho que as coisas que eu trouxe até anotadas aqui, eu trouxe, mais ou menos, a gente abordou tudo. Tá, então vamos ver aqui. Laboratoriologia. Em laboratoriologia, eu fiquei pensando, você coloca o laboratório da autoproexologia? Sim. Da autorretrocogniциologia? Autocosmeticologia e conscienciografologia. Poderia ampliar? Eu acho que os demais são bastante evidentes, talvez o último, né? Por que conscienciografologia? Que eu acho que essa área fala muito de perto com a questão do mecenato cosmoético, né? A escrita, a GESCOM, né? É uma área que a gente está, assim, podendo exercitar muito o mecenato cosmoético, ajudando, né, a fazer publicações tarísticas. Então, por isso, esse laboratório, acho que ele é fundamental. Obrigada, Cris. A gente tem na enumerologia 2 sequências bem interessantes. Eu acho que valia a pena, então, a gente explorar. Que é o mecenato artístico, desportivo, intelectual, científico, conscienciológico, autorrevesamentológico, que você pode explorar mais um pouco. E o cosmoético você tem falado bastante. É quase um crescendo, né, professora Rosa? Porque esses outros tipos de mecenatos, todos ainda são vigentes, né? Que é o artístico, o desportivo, tá aí, existe o intelectual, aí o científico, o conscienciológico, ou seja, vai num crescendo, né? E aí o autorrevesamentológico, que a gente também já comentou, de que nós já, né, tivemos essa situação, tivemos esse tipo de postura no passado, em outras situações, e hoje a gente, quase como que no autorrevezamento, continuamos fazendo esse tipo de tarefa, né? Mas agora com essa perspectiva dentro da conscienciologia ou de projetos assim, mais libertários, né? Mais dentro do paradigma consciencial. E, claro, né, acho que fechando aí a sequência com a melhor forma possível, o mecenato cosmoético, né, propriamente dito, que engloba esse conscienciológico, muitas vezes é autorrevesamentológico, e que acho que é talvez a qualificação melhor que a gente possa dar para esse processo do mecenato. Agora, na binomiologia, logo em seguida aí da numerologia, tem o binômio admiração-discordância. Pode contextualizar para a gente nesse assunto de mecenato, mecenado? O que eu pensei, né? Isso, que muitas vezes a gente não precisa, assim, só financiar aquilo que nos agrada completamente, entendeu? Às vezes, né? Não, a gente vê a importância daquele livro, daquela obra, daquele empreendimento, e mesmo assim, com o binômio discordando, mas admirando, entendendo, né, o processo maior, eu faço mecenato, né, independente de, né, o mecenato ser meu amiguinho, ser do meu grupinho, ou eu concordar 100% com, ou ser da minha IC, né? Então tem vários
tópicos de admiração e discordância. Pode ser a pessoa em si e pode ser o que a pessoa está fazendo em si. Exatamente, exatamente. É bem interessante. Foi essa a ideia para colocar isso. Agora me chamou também muita atenção, desde a primeira vez que eu li, esse crescendo, mecenato e voluntariado conscienciológico. Aliás, eu comecei a colocar para você desde o início, que na hora que você estava falando, me veio essa coisa do voluntariado aqui, né? E agora eu me deparei aqui, que eu me lembro que na hora que eu li o teu verbete, me chamou a atenção, mas só agora eu voltei para ele, que é o crescendo, mecenato, voluntariado conscienciológico. Você pode falar sobre isso? Esse crescendo eu achei muito interessante e eu retirei ele, também tomei emprestado, que a gente, né, tem essa liberdade autoral dentro da enciclopédia, né, claro, sem copiar tudo, evidente, do verbete da mecenatologia. Eu achei bem interessante porque o mecenato em si, né, ele é uma etapa, mas o voluntariado é um upgrade, é um avanço, é mais, né? É um estado de ser. Isso, exato, né? Então, o mecenato, se ele é positivo, está ótimo, mas o mecenas cosmoético, ainda voluntário, conscienciológico, acho que isso qualifica muito mais, né? Eu fiquei pensando aqui, né? Quer dizer, o mecenato é dar o dinheiro e o voluntariado é dar... Porque às vezes, Rosa, dar o dinheiro é mais fácil. Quando tu tem suficiente e sobrando, dar dinheiro é mais fácil. Agora, dar tempo, carregar piano, suor, entendeu? Fazer o trabalho que, né, não só da... Principalmente, né, quando você pode estar descansando. Exato, você fazer os bastidores, que é o voluntário, né? Que é o voluntário conscienciológico, isso tem muito valor, isso vale, não tem preço, vale muito. Numa época que você pode estar descansando, ou então uma coisa que não aparece tanto, aí você, né, despender energia, tempo, é despender a própria essência. Se doar, para aquilo, né? Realmente, isso é doação integral. Isso aqui, agora, por último, Eliana, acho que dá tempo ainda da gente discutir, é o trinômio motivação, trabalho e lazer. Eu acho bem interessante qual é a relação que você fez com esse tema. Isso aqui é muito a minha própria situação. Eu acho que, não que eu sou uma mecenas, enfim, né, mas muito grande, mas a gente contribui um pouquinho com o que pode, mas eu me motivo com esse processo. Eu acho muito interessante, muito rico, me faz muito bem. Eu sou constantemente motivada para esse processo de poder, né, ser auxiliada nesse processo do mecenado. Eu sou muito auxiliada. Eu estou na posição de mecenado também, com certeza, né? Então, eu acho que isso esse trinômio ele entra muito bem, porque o mecenas cosmético ele também produz, ele também é um autor, ele também é um voluntário, ele não é só o que doa, ele também faz a sua parte. Então, essas coisas, né, pelo menos para mim, esse trinômio, né, que me move dentro da conscienciologia, para mim é sempre motivação e um grande lazer, né? Um grande privilégio, uma oportunidade de poder estar nessa situação aqui que a gente está hoje, de voluntário da conscienciologia. Eliana, parabéns por esse verbete, pela apresentação brilhante que você fez do tema. A gente agradece a todos vocês aqui presentes, tá? Pela discussão, pela energia, pelo debate, que foi ótimo. A gente agradece aos teletertulianos também pelas perguntas. Nós tivemos bastante perguntas hoje, foi ótimo também. A gente aguarda vocês diariamente, de 12h30 a 2h30 da tarde, e diariamente a gente tem tertúlias. E como eu sempre digo, são vocês, tertulianos, teletertulianos e a verbetógrafo ou o verbetógrafo do dia, que movimentam o nosso debate, tá certo? Então a gente conta com vocês, com a presença de vocês. E a gente passa então para os nossos comerciais. Boa tarde. As pontuações da tertúlia de hoje são 15 assinaturas no livro de presença, 12 perguntas presenciais, 36 perguntas online. Temos 4 recados. Fernando com Amigos da Enciclopédia e depois o curso de Leitura Lúcida. Cláudio, acoplamentário para Pedagogia. Paula, curso Verbetografia e Adélio, SCP-2 em Foz. Boa tarde a todos. Aproveitando o tema de hoje do verbete mecenato, só lembrando que o programa Amigos da Enciclopédia, além da oportunidade de ser um associado como pessoa física, também é possível como pessoa jurídica. Então, aquele que é empresário, tem sua empresa e queira participar do programa também,
é fácil fazer adesão. Você divulga a marca, o logo da tua empresa no site das tertúlias e também contribui, patrocina toda a produção da Enciclopédia da Conscienciologia, a transmissão das tertúlias e todo o acervo hoje do Holociclo da Holoteca. Então também convidamos então ao empresário, a pessoa jurídica a participar. Basta ligar aqui na recepção do CAEC, a gente faz, então, dá toda a orientação. Agora vamos divulgar aqui pelo CAEC o curso Leitura Lúcida. Então nós vamos ter agora, a partir do dia 6 de março, uma grande oportunidade para quem não reside na cidade de Foz do Iguaçu, mas também quem mora aqui também, de participar do curso Leitura Lúcida EAD. Então você da tua casa, pela internet, pode participar de um curso que tem 27 aulas temáticas, né, sobre técnicas para leitura. Então são aulas de até 20 minutos, aulas rápidas, são gravadas, disponibilizadas por um período, você assiste essas aulas, depois você participa, né, em conferência aqui em EAD, com 4 módulos, né, de orientação, de debate com os professores orientadores. Então é um curso inédito, diferenciado pelo CAEC, que dá uma oportunidade para uma pessoa de qualquer lugar do Brasil, fora do Brasil, participar então desse curso de Leitura Lúcida, que é uma forma então de fazer uma leitura muito mais proveitosa, mais crítica, né, e mais orientada aí para os seus trabalhos. Então está convidado, começa dia 6 de março. Basta ligar na recepção do CAEC e fazer a sua adesão. Obrigado. Boa tarde a todos. A gente gostaria de convidá-los a participar do próximo acoplamentário, no dia 12 e 13 de março, cuja temática vai ser Parapedagogia. Tá? Esse acoplamentário vai acontecer no sábado e domingo, né? Diferentemente dos acoplamentários normais, e vai ser com o professor Rui Bueno. Tá? Quem quiser mais informações, quiser fazer a sua inscrição, pode fazer o contato aqui na Secretaria do CAEC, 45 3525 2652. Obrigado. Boa tarde a todos. Então, vocês que querem contribuir com o seu laboratório pessoal, aqui trazendo o seu verbete, a Enciclosapiens, em parceria com o CAEC, convida você, tertuliano e teletertuliano, interessado em participar da enciclopédia, para fazer, então, o curso Verbetografia. Quem tem interesse em fazer o Verbetografia EAD, ainda é possível, e as inscrições vão até dia 3 de março, a próxima quinta-feira. E quem está em Foz do Iguaçu e tem a possibilidade e disponibilidade de vir até o CAEC para fazer o curso presencial ou semipresencial, ele vai iniciar no dia 8 de março e vai até o dia 31 de junho. Para inscrições, podem entrar em contato com a recepção do CAEC no número 45 3525 2652. Boa tarde. Pessoal, gostaria de convidá-los então para o ECP2, que nós vamos ter aqui em Foz do Iguaçu, agora nos dias 29, 30 e 1º de maio, com o professor Marcelo Silva, aqui no Mabu Interlúdio, o hotel da Conscienciologia. As energias são extremamente fortes, é bem interessante você ver o ECP2. O ECP2 é um curso de imersão, é um curso que ajuda na questão de elaboração e concretização de metas evolutivas, geralmente que nós traçamos lá no SCP-1. Então convidamos vocês, SCP-2, Foz do Iguaçu, Hotel Mabu Interlúdio, com o professor Marcelo Silva, né? Telefone para contato 2102-1448. Obrigado. Para amanhã, teremos o verbete Capitalização Consciencial, na especialidade Voliciologia, da verbetógrafa Dulce Dal. Boa tarde.